Olá, já parou para pensar como algumas pessoas conseguem aprender 10, 20 ou até 40 idiomas? É sério, parece coisa de super-herói, né? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para desvendar os segredos dos maiores poliglotas do mundo e o que a ciência já sabe sobre esses cérebros que são para lá de extraordinários. Pois é, essa é a grande questão. E a resposta, olha, não é um dom mágico, não. O que existe são estratégias e, dá para dizer, filosofias de aprendizado bem diferentes. A gente descobriu que existem basicamente 3 caminhos principais que esses mestres das línguas seguem. E o mais fascinante é que cada um deles impacta o cérebro de um jeito completamente diferente. Vamos dar uma olhada. Ok, vamos começar com o nosso primeiro caminho, o do imersionista. A filosofia aqui é bem simples, mas é muito poderosa. Para aprender um idioma, é preciso, literalmente, se afogar nele. É só a gente pensar em como uma criança aprende a língua-mãe. Ela não fica estudando lista de palavras, nem regra gramatical. Não, ela simplesmente ouve, observa e vai absorvendo tudo que está ao redor dela. Por anos. O cérebro dela está ali, quietinho, mapeando todos os padrões. E essa é a chave. A compreensão vem muito, mas muito antes da produção da fala. E a gente tem exemplos gigantescos disso. O Steve Kaufmann, que fala mais de 20 idiomas, baseia todo o aprendizado dele em ler e ouvir coisas que ele realmente gosta. Já o Wally Richards usa o poder das histórias para dar contexto para tudo. O princípio por trás disso tudo é bem claro. É preciso inundar o cérebro com conteúdo que seja compreensível e, talvez o mais importante, que seja prazeroso. E o que a ciência diz sobre isso? Bom, essa exposição massiva ao idioma ativa o nosso hipocampo, que é o grande centro da memória no cérebro. Ao mesmo tempo, isso vai fortalecendo as conexões lá no córtex temporal, a área que processa sons e a linguagem. O resultado, com o tempo, o idioma simplesmente se torna automático, sabe? Exigindo cada vez menos esforço consciente para ser usado. Agora a gente vai para o nosso segundo caminho, que é praticamente o oposto do primeiro. Se o imersionista é um observador paciente, o ativista é um participante imediato. A ideia aqui é bem direta, se aprende fazendo. Essa frase aqui, ela é a alma da mentalidade ativista. O medo de errar é o que paralisa a maioria das pessoas, né? Mas pro ativista, o erro não é um problema. Pelo contrário, é a principal ferramenta de progresso. É o combustível que move o aprendizado. O Benny Lewis, que é super famoso pela abordagem dele de fale desde o dia 1, encara a fluência como um esporte. É uma habilidade social e motora. Já o Alexander Arguelles leva isso para um nível quase atlético, com a técnica de shadowing. Ele literalmente caminha de forma bem vigorosa enquanto ouve e repete o que está ouvindo em voz alta. A ideia é treinar a boca e os ouvidos para trabalhar em perfeita sincronia. E como o cérebro reage a isso? Bem, o ato de falar ativa o córtex motor, que controla os músculos da boca, da língua, mas a mágica mesmo acontece na combinação. A interação social ativa o nosso sistema límbico, o centro emocional. E quando a gente erra e se corrige, o cérebro libera dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. E isso grava o aprendizado de um jeito muito, mas muito mais forte. Incrível, né? E olha, se curtiu entender como o cérebro funciona, aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque sempre tem mais conteúdo assim vindo por aí. Certo, agora vamos para o nosso terceiro e último caminho, o do arquiteto. Se o imersionista absorve e o ativista age, o arquiteto constrói. Essa é a abordagem para quem adora uma estrutura, uma boa estratégia e, claro, eficiência. A filosofia aqui não é sobre se afogar em conteúdo, nem sobre sair falando sem parar. É sobre prática deliberada. Cada sessão de estudo tem um propósito muito claro, construindo a linguagem tijolo por tijolo, sabe? De uma forma bem sistemática. As ferramentas do arquiteto são quase como instrumentos cirúrgicos. Primeiro, o Gabriel Weiner insiste em dominar os sons do idioma para criar uma base perfeita desde o início. Depois, ele usa sistemas de repetição espaçada, os famosos SRS, para combater o esquecimento de forma científica. E por fim, o Luca Lampariello usa uma técnica poderosíssima de tradução dupla que força o cérebro a ser extremamente preciso na hora de escolher as palavras. E do ponto de vista neurológico, essa abordagem é um treino super intenso para o córtex pré-frontal, que é tipo o CEO do nosso cérebro. Ferramentas como a repetição espaçada garantem que as informações não se percam, movendo elas para a memória de longo prazo. E quando se conecta sons, imagens e texto, o cérebro cria memórias muito mais fortes e, consequentemente, mais difíceis de apagar. Então, a gente viu 3 filosofias bem diferentes. O imersista, que absorve, o ativista, que age,
e o arquiteto que constrói. Aí fica a pergunta: qual delas é a melhor? A resposta pode surpreender. Vamos resumir isso rapidinho. O imersionista foca totalmente na memória e no reconhecimento de padrões. Já o ativista bota para jogo os circuitos motores e emocionais da fala. E o arquiteto? Ele fortalece o nosso controle executivo e a estrutura neural. São, no fundo, 3 motores de aprendizado completamente diferentes. E aqui vem a grande revelação. O segredo dos maiores poliglotas não é escolher um único caminho, mas sim saber quando usar cada um. Eles podem, por exemplo, começar como arquitetos, construindo aquela base sólida. Depois, viram imersionistas, absorvendo uma quantidade massiva de conteúdo. E, finalmente, se transformam em ativistas, colocando tudo em prática na conversação. Portanto, a pergunta final não é qual método é o melhor, mas sim qual combinação de métodos funciona melhor para cada um. Entender a própria inclinação, se é mais para a imersão, para a ação ou para a arquitetura, pode ser a verdadeira chave para destravar o potencial de aprendizado de qualquer pessoa. A resposta, no final das contas, não está em um único segredo, mas na combinação inteligente e muito pessoal dessas poderosas estratégias.